Pronto, gente. É o seguinte, quando o apóstolo Paulo, ele falou que, né, em um determinado momento, ele falou que se a gente ouvisse um evangelho diferente daquele, né, ele falava daquele que ele estava vivendo há 2000 anos atrás, que fosse anátema, né? Anátema eu esqueci o que significa anátema. Vai lá no Google, tá? Que eu esqueci, eu tenho uma péssima memória. Então, para pensar o seguinte, há 2000 anos atrás, ele estava vivendo o evangelho que ele veio logo após o Yahushua, o Filho de Deus. Então, ele estava vivendo um evangelho genuíno, tá? Ele ainda não tinha sido bagunçado. Era daquele evangelho que ele estava falando. Hoje em dia, a gente já pegou um evangelho através de uma religião católica, tá? Porque o cristianismo é uma versão do catolicismo, né? E o catolicismo já existia naquele tempo, né? Uma religião. Bom, não vou falar o que eu ia falar aqui agora para não ter problema. O povo fica magoado, o povo leva muito a sério esse negócio de religião, né? E eles defendem mais a religião do que o próprio Deus, né? O povo tem um amor, um apego à religião muito grande, né? Infelizmente. Aí quando ele fala que era anátema, que seja anátema o evangelho, ele está falando de um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, sem bagunça, sem misticismo, sem essa coisa que a gente está vendo hoje, meu irmão. O evangelho de hoje, a gente já aprendeu o evangelho anátema. Já foi bagunçado, até o nome do Filho de Deus foi mudado. Ele não foi traduzido, ele foi mudado. Não, ele foi traduzido, não, ele foi mudado. Tá bom? E você acha que ele expulsava os demônios em nome de Jesus? Paulo, Pedro, João, em nome de Jesus? Não. Ele expulsava pelo nome. Ah, mas é porque eles eram judeus e ele foi mudado o nome. Tá bom? Fala com Deus sobre isso, que se você tiver interesse, ele vai te revelar e você vai entender que o nome foi mudado. Tá certo? E então o evangelho antigamente da carne, eles não comiam carne de porco. Ele com certeza não liberou carne de porco para ninguém, porque ele não é louco de ir contra a palavra do Criador. O Criador deu uma ordem, o Filho deu uma ordem, o Filho nunca mudou isso, nunca mandou ninguém comer carne de porco, tá? E não ia ser Paulo que ia fazer isso, que Paulo não é louco, né? Eu acho que foi um dos mais coerentes, né? Mas foi Paulo. E olha que ele nem viu o Filho de Deus, né? Ele nem viu. Então é isso, gente. Toma cuidado com esse evangelho de hoje. Vai buscar entendimento. Entra no seu quarto. Sempre tem um momentinho ali para você buscar a palavra, para ler. Cuidado com esse negócio de conversa de tudo quanto é gente. Esse monte de profeta espalhado por aí, principalmente esses eu sou profeta, eu sou profeta. Se você vê um profeta que vem da parte de Deus de verdade, você não vai ver esse povo botando a mão no peito dizendo que é profeta, enfiando isso goela abaixo na boca dos outros, na cabeça dos outros. São pessoas que têm humildade, uma pessoa que trabalha verdadeiramente para o Criador. Essas pessoas sofrem demais. Tu tá pensando que o povo gosta de fazer pix para esse povo? Não. O povo gosta de fazer pix por falso profeta, tá? Os falsos profetas têm facilidade. Agora aquele que prega o verdadeiro evangelho, que é desapegado das coisas materiais, que não fica andando para cima e para baixo de carrão, que não fica trocando de carrão, que não fica enchendo a cara de botox, nada contra, tá? Nada contra. Cada um que faz o que quiser da sua vida. Agora, é profeta, é um pregador da palavra. E é a cara cheia de botox, usando o dinheiro que o povo dá, né? Que deveria ser usado para matar a fome das pessoas, para ajudar as pessoas. E as pessoas fazendo tratamentos caríssimos, essas coisas todas, colocando coisa de porcelana. Não, gente, não, não. Você não vai ver um verdadeiro profeta, um verdadeiro pregador da palavra, uma pessoa que tem amor pela palavra do Criador, com ganância, porque tudo que entra na vida dele, ele não fica para ele vai investir realmente na obra, ele vai cuidar de pessoas, ele vai matar a fome de pessoas,
Ele não está nem aí para a aparência dele, ele pode fazer o seu tratamento dentário, ele pode ter um carrinho lá para ajudar ele a entrar numa mata, para pregar o evangelho numa cidade distante, mas você não vai ver ele de carrão trocando de carro, com carros caros, colocando porcelana em dentes, você não vai ver, gente, o verdadeiro, e são poucos, viu? Hoje tem poucos. E tu acha mesmo que o povo faz pix para esse povo? Faz não. Não faz, eles têm dificuldade de levar a palavra, porque eles falam a verdade, porque eles são verdadeiros, tá? E eles não ficam o tempo todo, Deus mandou te dizer, Deus mandou te entregar a vitória, Deus te mandou, não fica, eles não ficam enganando. É por isso que o preço que eles pagam é muito alto, por ser verdadeiros, por ser realmente um escolhido do Criador, não escolhido pelo povo. Porque a maioria desse povo que prega hoje em dia, que canta, que diz que louva, são escolhidos desde o ventre, mas escolhidos pelo próprio povo, sabe? Escolhido pelo ego, tá? Os verdadeiros nem saem por aí falando que são escolhidos. Você nem vai ver eles falando isso, que eles não têm ego, sabe? O negócio deles é pregar a palavra, é resgatar pessoas do mal, é mostrar o Criador, sabe? É elevar o nome do Filho, é levar o conhecimento das pessoas, o Criador, o Filho do Criador, a salvação. É isso que eles têm interesse em fazer. E você sabe que o inimigo não gosta desse povo, né? Então eles vão fazer de tudo, vai fazer de tudo para atrapalhar a obra, para que eles desistam, para que eles desanimem na fé, né? Mas Deus é com eles, tá bom? Então toma cuidado aí com esses falsos profetas, que a coisa tá feia, a coisa tá séria. E para com esse negócio de achar que Espírito Santo é emocionalismo, é pulo, é grita, é gritos, é rodopios. Espírito Santo é mudança de vida, é renúncia, tá? É renúncia. E renúncia séria daquela que dói. Porque renunciar ao emprego é bom, né? Não ter que acordar cedo para ir trabalhar é bom. Agora tem renúncias que dói muito. Esse negócio de renunciar um batonzinho, uma maquiagem, isso não é nada, gente, pelo amor de Deus. Isso não é nem renúncia, tá? Mas a pessoa, quando ela se envolve mesmo, ela vai perdendo essa vontade, sabia? Ela vai, não sei, alguma coisa vai acontecendo, ela olha para a roupa, diz, acho que essa roupa aqui já não tá mais legal para mim, eu acho que eu já não tô mais nesse tempo. E eu não tô falando de idade não, tá? Eu tô falando de mudança mesmo. E tem gente que muda tanto que parece que ela vira outra pessoa. Você olha e diz, puxa, mas quem diria aquela pessoa, o jeito que ela fala agora é diferente. Ah, sim, eu ia falando da Marlene no outro vídeo, né? Essa Marlene, gente, ela batia no marido dela. Essa mulher era valente. E o marido, coitado, tinha que sair correndo para não morrer, porque ela era assim, era tanto palavrão que ela chamava dentro de casa, era aquela coisa, todo mundo conhecia ela na rua. Aí essa mulher foi para a igreja. Faz muitos anos, eu era bem novinha ainda, no tempo que a igreja ainda andava direito. Depois desinvestou. Aí ela aceitou a Cristo, né? E mudou. Gente, essa mulher virou outra pessoa. Essa mulher parou com os palavrão, ela não atacava mais o marido, e até hoje ela tá lá, uma bênção, viu? Tem uma outra também, que eu não vou falar o nome dela, acho que vou falar, não adianta falar que ninguém conhece. E a minha mãe disse que essa mulher, essa é pior ainda, viu? Essa era pior ainda a situação dela. Essa mulher é outra pessoa, essa mulher é oprimida, né? E ela transformou de uma tal maneira e muda tudo, viu? Muda a vestimenta, posicionamento, muda tudo. Quando o Espírito Santo de Deus entra na vida de uma pessoa, verdadeiramente, ela vai mudar. Quando você vê uma pessoa que frequenta a igreja e 1 ano e nada, 2 anos, você vê ela daqui a 5 anos, ela está do mesmo jeito, com o mesmo linguajar, com a mesma falta de, sabe, de postura, ela não tem o Espírito Santo, não, né? E tem gente que frequenta a igreja como frequenta um barzinho no final de semana, entendeu? Aí eu ia no barzinho, e ao shopping, passear, é a mesma coisa. É aquele compromisso, mas é aquela coisa vazia. Eu já fui assim, tá? Eu já fui assim.
Quando eu frequentava a igreja, gente, que eu acordava de manhã, sabe qual era a minha maior preocupação? A roupa, né? Eu queria a roupa que me deixasse mais bonita e tal. Era a minha maior preocupação. Eu ia para a igreja, odiava quando eram aqueles pastores, aqueles pregadores que falavam palavras de ensinamento. Eu gostava de movimento. Quando cantava aquelas músicas, tinha um pastor mesmo que ele gostava muito daquela Nosso Deus é soberano. Nossa, quando ele cantava isso, eu digo, mas é muito antigo isso aí. Ele é muito cafona. Porque eu gostava aquela da modinha, sabe? Que era pra gente chorar. Era isso que eu gostava. Então, quando eu falo isso, gente, eu sei do que eu tô falando, tá? E você vicia nisso. Você não quer ensinamento. Você quer ouvir palavra que termina no final dizendo que você vai ter a tua vitória, porque é isso, é só vitória. Vitória, você vai comer o melhor dessa terra e Deus me mostrou um carro que você vai trocar de carro, tá? Deus me falou aqui, você vai trocar de carro e aponta. E aí a pessoa, é isso que as pessoas querem ouvir na igreja. Isso não é evangelho, irmão, tá? Evangelho é transformação, é confronto de pecado, evangelho é essas coisas, tá? É falar sobre arrependimento, é ensinamento. Isso é evangelho, tá bom? O que passa disso é anátema, como diz Paulo. Tá certo? Muito obrigado por você ter visto o vídeo até aqui. Acabei exagerando um pouco, já está mais de 11 minutos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.